Fala, meu povo amado, sejam todos bem-vindos para essa reta final. Você que está estudando firme e forte para a nossa Brigada Militar. Eu sou o professor Franco, estamos aqui para falar dele, do direito administrativo. Estamos aqui para comentar sobre atos, serviços, responsabilidade civil, poderes, a melhor matéria do sul do mundo, né? Você vai ter aí 1h30 para saborear junto comigo essa matéria que vai fazer a diferença na hora da sua prova, principalmente porque eu vou abordar também alguns tópicos aí da nova lei de improbidade. É muita coisa, gente, muita coisa aí para 1h30. É claro que é um reta final, é para você que está apavorado aí, né, buscando os cacos aí na última semana. E eu creio que o que eu vou passar para você é aquilo que de fato é o mais urgente, mais importante de cada item, tá? Ok? Então é óbvio que 1h30 não dá para você expandir o conhecimento, mas dá para você relembrar. Dá para você dar aquela tapada ali tapeada na matéria, porque eu tenho certeza que faltando aí 1 ou 2 semanas, você já assistiu às aulas, você já praticou exercício, já, enfim, dobrou e redobrou o edital, né? E agora está só revisando. Reta final serve para revisar. Se você usa o reta final para aprender, tá errado. Tá tudo errado, cara. Não adianta. Você vai aprender no curso extensivo. Tu vai aprender resolvendo as questões. Tu vai aprender 2, 3 meses atrás, ó, lá atrás. Agora é reta final. Agora você vai revisar, tá? Ok? E eu espero passar algumas questões aí da tua prova. Eu espero que ao colocar aqui na ponta do lápis, né, você vá anotar aí também. E no dia da prova nós vamos lembrar aí juntos, né? Ó, essa questão aqui eu passei na aula e o candidato teve condições de acertar. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Beleza? Vamos lá então? Então, começamos a nossa reta final para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Franco, você já sabe, né? Vai lá no nosso Instagram, Prof. L. Franco, e você vai ter o acesso aí às nossas conversas, né? Eu vou tentar, pessoal, responder vocês na medida possível, tá? Prof. L. Franco lá no Instagram. Bom, a prova de legislação específica, moçada, ela é uma prova bem abrangente, né? Ela tem 9 tópicos, mas ela trabalha desde a parte de Constituição Federal, Constituição Estadual, né? Isso que não ficou comigo, infelizmente, porque eu gosto bastante de constitucional, você sabe disso. E a questão envolvendo legislações penais, né? Ou seja, o Estatuto da Maria da Penha, a questão que envolve o Estatuto da Igualdade Racial, né? Tanto nacional quanto estadual. Enfim, o plano de organização básica da PM, isso aí tudo também não ficou comigo, então nós vamos passar batido aí, dá uma revisada aí, eu tenho certeza que os professores irão complementar esta reta final com esses conteúdos. Então, nós não vamos trabalhar agora esses conteúdos. O nosso foco, tá? O nosso foco é esse aqui, ó, item 3, 4, 5, 6 e 9, tá? Obviamente que eu vou trabalhar alguma orientação aí do STF e STJ dentro dos tópicos 3, 4, 5 e 6, tá? E veja que o tópico 3, ele é fenomenal. Ele traz princípios, traz poderes, traz serviços e traz, de novo, poder e polícia, né? Ou seja, será que vai cair poder e polícia? Porque era simplesmente você colocar poderes aqui, automaticamente você já estudaria poder e polícia. Mas não, eles deixaram claro que vão cobrar poder e polícia. Então, nós vamos dar um foco muito maior nesse poder, tá? Administrativos, né? Que é uma matéria gigante, nós vamos trabalhar basicamente o que se cobra, que é o tudo, né? O conceito, a questão envolve requisitos, atributos, né? Veja que a banca chamou de elementos, mas na verdade requisitos, é a mesma coisa. Quando ela coloca atributos, também posso chamar de características, então isso não muda, né? A ordem dos fatores não muda o produto. E a questão que envolve as formas de extinção, apenas revogação e anulação, tá? Eu achei um pouco precário, porque você poderia colocar aqui todas as formas de extinção. Revogação e anulação são apenas 2 das várias formas de extinguir um ato. Mas nós vamos novamente trabalhar essa questão da anulação e revogação, tá bom? A ADM pública dentro da Constituição de 88, né, basicamente lá no artigo 37 ao 41, e também, se não me engano, a partir do artigo 19, né, lá na Constituição do Rio Grande, também cai essa matéria aí de ADM pública. E aí temos só cuidar a questão dos princípios, tá, pessoal? Temos que cuidar a questão dos princípios. Por exemplo, o princípio da eficiência está previsto de forma expressa lá na Constituição da República, a Federal. Só que lá na Constituição do Rio Grande não é o princípio da eficiência, é o princípio da economicidade. Sabe essas picuinhas? O E
é o princípio da eficiência lá na Constituição Federal, mas o E lá na Constituição Estadual é o princípio da economicidade. Então tem que cuidar esses detalhezinhos aí que nós vamos relembrar a partir de agora. E a improbidade, né? A improbidade administrativa, que nós temos uma lei nova dentro do número velho, a 8429 permanece com o mesmo número, mas com o texto alterado, né? E a responsabilidade civil do Estado, que é uma matéria fenomenal e sempre cai para a polícia. Cara, sempre cai para a polícia, é impressionante. Enfim, tem muita coisa aí para conversar e nós vamos agora dar uma pegada firme aí em cada um desses tópicos, tá? Eu vou começar com princípios. Veja aqui para a nossa reta final, pessoal, eu vou preferir aqui trabalhar com papel e caneta, né? Ou seja, pega teu papel e caneta, pega aí para algum material para você anotar. Ou, se você já está com a apostila, não tem problema, só cuida aí que eu não vou seguir muita ordem da apostila, mas com certeza o que eu vou falar aqui, certamente você vai encontrar aí no texto que já lhe foi entregue, tá? O que eu acho de importante dentro da matéria de princípios? Vamos lá. Bom, o princípios, moçada, ele está de forma expressa aqui, e quando o item 5 fala ADM pública, né? A ADM pública começa com o artigo 37. E lá no artigo 37 nós temos o LIMP, lembra? Então lá no artigo 37 nós temos o famoso LIMP. E o LIMP tem o princípio da eficiência aqui. A primeira pergunta que nós vamos fazer para você: quais são os princípios expressos na Constituição Federal voltados à ADM pública? Tu vai dizer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o princípio da eficiência. Muito cuidado com a eficiência, por quê? Por dois motivos. Primeiro, que ele é um princípio derivado. O que é um princípio derivado, Franco? É um princípio que não estava aqui em 88. Veja que em 88 nós só tínhamos esses princípios aqui, ó, né? Só tínhamos eles aqui. Então, pela Constituição Federal originária de 88, nós tínhamos legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Só que pela emenda constitucional número 19 de 98, 10 anos depois, surge o princípio da eficiência de forma expressa na Constituição Federal, tá? E o que é ser eficiente? É fazer mais com menos. Fazer mais com menos. Isso é ser eficiente, né? É o famoso binômio custo-benefício. Então, isso é ser eficiente. Na Constituição do Estado, eu vou deixar um alerta aqui, ó. Na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, existe, né? Está expresso o princípio da economicidade. Então, cuidado. A economicidade é diferente da eficiência. Tá? A eficiência está na Constituição Federal. A economicidade está na Constituição Estadual. Então, se perguntar para você, economicidade é um princípio expresso, previsto na Constituição Federal, aplicado a toda e qualquer gestão pública, tu vai dizer não. A economicidade não está na Constituição Federal, porém, a economicidade está na Constituição Estadual, que é, por exemplo, uma das diferenças, né? Nós temos outros princípios, por exemplo, que estão na Constituição Estadual e não estão na Constituição Federal. Eu estou te gritando aqui o princípio da economicidade, tá? Por quê? Porque é um E. Porque geralmente quando eles perguntam sobre o E, da eficiência, eles podem levar você a erro. O princípio da economicidade também começa com E. E também está expresso numa Constituição. Só que o princípio da economicidade, que começa com E, está lá na Constituição do Estado. E o princípio que começa com E, que é a eficiência, está na Constituição Federal. Tá? Só abre o olho aí para esse detalhezinho, tá? E eu vou ficar aqui, pessoal, com a questão da impessoalidade, porque eu acho que vai vir impessoalidade ou moralidade. Por quê? Porque tem a súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13, tá? A SV 013, ela aplica a súmula vinculante número 13, pessoal, do STF,
não vou dizer que do STF, porque é súmula vinculante, né? A súmula vinculante número 13, ela proíbe o nepotismo, ok? Ela proíbe o nepotismo. Ao proibir o nepotismo, ao dizer assim, ó, o prefeito não pode nomear o seu filho para cargo de assessor, né? O prefeito não pode nomear a mulher para cargo de chefia, né? Então, assim, em regra, pessoal, quando você fala que é nepotismo você nomear um parente até terceiro grau, por exemplo, né? Um cônjuge para um cargo em comissão, esse nepotismo, ele fere de morte dois princípios. E é uma briga doutrinária, porque uns dizem que o nepotismo fere mais a impessoalidade, o outro diz que fere mais a moralidade. Mas eu vou deixar bem claro isso para você. Para fins de prova, se perguntar para você assim, ó, o nepotismo, quando concretizado, o nepotismo, quando praticado na gestão pública, fere qual princípio? Vai responder 2. O nepotismo, ele fere ao mesmo tempo 2. Ele fere a impessoalidade e a moralidade, tá? Então, a proteção que se dá à impessoalidade e à moralidade é a vedação do nepotismo, tá? E o que é nepotismo? Leia a súmula vinculante número 13, tu vai lembrar lá que nesse caso nós temos, né, a proibição da nomeação desses camaradas aí, parente até terceiro grau, cônjuge, assim por diante, tá? Fechou? Então vamos lá. Outro detalhe que eu quero falar com vocês sobre a impessoalidade. A impessoalidade... deixa eu só lembrar você aqui, ó. O nepotismo, hoje, pessoal, por isso que eu falo que vai cair em prova, ó. O nepotismo hoje, a proibição do nepotismo, fere princípios. Né? Fere os princípios. Só que é um ato de improbidade, ato ímprobo, que fere princípios, previsto no artigo 11 da LIA. O que é a LIA? Lei de Improbidade Administrativa. Olha que coisa, ó. Por isso que eu acho que vai cair o nepotismo. Porque o nepotismo, ele tem uma súmula vinculante, né? E ficou claro para vocês que vai cobrar a orientação do STF, então provavelmente vai cobrar alguma súmula vinculante. Eu aposto em pelo menos 2 súmulas, né? A súmula 11, que é da algema, e a súmula 13, que é do nepotismo. Ok? E a do nepotismo, pessoal, ela virou cópia e cola do artigo 11. Dentro do artigo 11 da LIA, nós temos as proibições que ferem princípios, né? Aqueles atos ímprobos que ferem princípios. E a nova alteração da LIA, ela se dá aí em 2021, finalzinho de 2021, outubro, e incorpora o nepotismo como sendo um ato ímprobo, coisa que não era antes, coisa que não tinha nenhuma proibição antes. A única proibição, vedação e a vedação ao nepotismo se dava através da súmula. A súmula vinculante número 13 do STF. Só que não tinha nenhuma lei dizendo que nepotismo era crime, que era ato de improbidade, que era... Não tinha. Agora nós temos, de outubro de 2021 para cá, nós temos que a prática do nepotismo configura ato de improbidade, que fere princípios. Qual o princípio? Os 2. Impessoalidade e moralidade. Tá? Se perguntar, os 2. Então, por isso que eu acho que vai cair nepotismo para vocês. Ou eles vão cobrar a alteração feita no artigo 11, e veja que a lei de improbidade está aqui para você, ó. Ou eles vão cobrar a alteração feita pela lei de improbidade, ou eles vão cobrar a súmula número 13, tá? Porque também tem previsão de cobrar entendimento do STF. Ora, entendimento do STF é cobrar a súmula, né? Basicamente isso. Claro que não só, mas principalmente você cobrar súmulas. E dentro das súmulas, eu cobraria a súmula vinculante número 13, que fala, que proíbe, que veda o nepotismo, tá? Então, uma questão boa de prova aí que eu estou apostando. Bom, voltamos aqui. A outra questão que envolve a impessoalidade, que também virou, pessoal, ato de improbidade.
a questão que envolve a proibição, a promoção pessoal. Proibição, a promoção pessoal. Isso aqui está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Veda, proíbe a promoção pessoal. Lá diz assim, ó, é proibido, é vedado toda e qualquer informação, né? Ó, veda a vinculação de publicidade de obra, serviço ou verba pública, obviamente, né? A figura do agente público. Agente público. Nesse caso, agente público é no genérico, né? Então, qualquer autoridade. Isso está lá no artigo 37, parágrafo 1º. E quando você também verifica o 37, parágrafo 1º, você está verificando uma defesa aí ao princípio da impessoalidade. Perfeito? Muito bem. E também, juntamente com o nepotismo, a proibição à promoção pessoal virou, né, ato de improbidade. Por quê? Porque fere princípio. Nesse caso, fere o princípio da impessoalidade. Fere princípio. Se fere princípio, então é um ato ímprobo, lá do artigo 11 da LIA. Beleza? Então tem alguns detalhezinhos aí que eles podem fazer uma correlação de matérias, né? E veja, eles podem cobrar a matéria de princípios, né? Os princípios, nesse caso que eu estou falando da impessoalidade, por exemplo, cobrar tanto a proibição do nepotismo, quanto a proibição à promoção pessoal, ok? E lembrar que esses dois itens que ferem o princípio da impessoalidade, que está lá no artigo 37, caput, esses dois recentemente foram incluídos no rol de atos ímprobos que ferem princípios lá do artigo 11 da LIA. Então, meu amigo, uma questão que aborde esse assunto mata de uma vez só o item 3, 5 e 6. E de lambuja o item 9. Porque é só eles citarem a súmula 13, falar do nepotismo. Falando do nepotismo, eles podem abordar a lei de probidade, eles podem abordar o princípio da impessoalidade, eles podem abordar o artigo 37. Então, de lambuja, uma questão dessa aborda 4 itens do seu edital. Então é óbvio que é importante. Tu tem que lembrar que o nepotismo, que a vedação ao princípio a vedação à promoção pessoal foram recentemente incluídos lá no artigo 11 da LIA, que trata de atos ímprobos que causam ferimento a princípios, tá? E se perguntar, o nepotismo, ele fere qual princípio? Bom, diretamente é o princípio da impessoalidade e da moralidade. E a proibição à promoção pessoal fere o princípio da impessoalidade, tá? Fechou? Bom, ô Franco, tem só isso em princípio? Claro, não tem, é óbvio que não tem. É claro que tem muito mais, né? Mas eu tenho que trazer aqui para você aquilo que é, né, aquilo que é mais importante, porque estamos aqui numa reta final, tá? Estou fazendo apostas aqui, tá? Estou fazendo apostas aqui, eu creio que uma delas vai encaixar. Beleza? Vamos ver se cai o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, tá? Porque geralmente vem nessa linha aí. E lembrando sempre que o princípio da eficiência não está previsto lá na Constituição do Estado. Lá o princípio do E é o princípio da economicidade. Ok? Muito bem. Bom, matamos princípios, agora vamos para poderes. Dentro de poderes, pessoal, claro que poder hierárquico, poder disciplinar é muito importante. Mas, nossa senhora, tem muitas questões para cobrar, né? Muitas formas de você cobrar o poder hierárquico, poder disciplinar. Mas eu vou mostrar para você tudo referente ao poder de polícia.
principalmente num paralelo de sanção com o poder disciplinar. Porque veja, quando eu falo de sanção ou sanções, eu posso aplicar sanção tanto aplicando o poder disciplinar quanto o poder de polícia. Esses dois poderes podem ser usados para aplicar sanções. Isso é tranquilo. Agora, quando que é um e quando que é outro? Esse é o problema, né? Porque eles vão te colocar numa situação tal que tu vai olhar o caso concreto e tu tem que responder se aquela sanção foi pelo uso do poder disciplinar ou ante o uso do poder de polícia. Então tem que ter esse tato, tem que saber identificar que eu posso aplicar sanção pelos dois, isso é fato. Você pode aplicar sanções pelo poder disciplinar, pelo poder de polícia. Agora, pelo disciplinar, pessoal, eu tenho que ter um vínculo. Tu tem que buscar na prova esse vínculo. Onde está o vínculo? Onde está o OLI, né? E que vínculo é esse, Franco? Tu tem que buscar um ato, um contrato, uma lei que vincule, né, a ADM pública a uma pessoa física ou pessoa jurídica. Então, tu tem que buscar esse elo. Ah, essa pessoa física que é um aluno, essa pessoa física que é um preso, essa pessoa física que é um servidor, existe um ato de matrícula que liga ele à ADM pública. Opa, se tem um ato que liga ele à ADM pública, então eu posso punir esse servidor, esse aluno de colégio público, esse preso, né, esse contratado temporário, PSS, através do poder disciplinar. Ah, eu tenho um contrato que liga essa concessionária à pessoa jurídica, né? Bom, se eu tenho um contrato que liga essa pessoa, então eu posso punir essa concessionária, essa permissionária, essa autorizatária. Eu posso punir uma pessoa jurídica utilizando o poder disciplinar? Claro que sim, é só ter um contrato, um ato, uma lei, ter algo que vincule eles à ADM pública, ok? Essa é a pegada, hein? Bom, aqui não tem vínculo. Aqui é sem vínculo. Se aqui é sem vínculo, você não vai buscar, né? Você pode punir o cidadão utilizando o poder de polícia e não precisa ter vínculo algum. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu estou falando do ius imperi, poder de império, tá? Poder extroverso do Estado. Aqui nós temos 3 características básicas do poder de polícia. A primeira delas é a dica, né? A famosa dica. Nós temos a discricionariedade. Pela discricionariedade, eu posso escolher a amostra, eu posso escolher onde investigar, onde fiscalizar. Nós temos a coercibilidade. Né? E aqui eu posso impor, sem precisar da vontade do cidadão, coercibilidade. Eu posso impor a sanção. Eu não vou perguntar se você quer levar a multa. Eu vou lá e aplico a multa, né? Desde que seja razoável, proporcional, legal, vou lá e aplico a multa. Eu vou impor essa multa. O poder extroverso do Estado, isso é o poder de polícia, né? E nós temos também uma característica do poder de polícia, ser ele auto-executável. Auto-executável. Tá vendo? Então a auto-executoriedade, ó, discricionariedade, coercibilidade e a auto-executoriedade. Auto-executoriedade. Deixa eu melhorar aqui para você. Auto-executoriedade. Esta é a auto-executoriedade. Através da auto-executoriedade, você pode executar o ato de forma direta sem precisar do poder judiciário. A diferença entre coercibilidade e auto-executoriedade é que a coercibilidade você impõe o ato. Você usa o poder extroverso do Estado. O cidadão está aqui, você é agente do Estado. Você impõe a multa, né?
Isso é coercibilidade. Você não precisa da vontade da pessoa. A autoexecutoriedade, você não precisa da vontade de um outro poder. Você não precisa de uma ordem judicial para abordar uma pessoa. Não precisa de uma ordem judicial para aplicar a multa de trânsito numa pessoa, né? Aplicar não, para executar outras coisas. Entendeu? Não precisa de uma ordem judicial para praticar muitos dos atos de polícia. E a autoexecutoriedade é a independência do Poder Judiciário. Prescinde do Poder Judiciário. Não precisa da ordem judicial. Essas aqui são as atribuições. E veja que eu não tenho vínculo. Eu não tenho vínculo. Então, eu posso aplicar as sanções? Claro que sim. Né? Claro que para eu aplicar as sanções, principalmente utilizando o poder disciplinar, o que você faz primeiro? Né? O que você faz depois? Você, primeiro de tudo, moçada, vai abrir um procedimento. Abrir um processo administrativo. É a primeira coisa. Depois, né, conceder o contraditório e a ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. E por último, se for o caso, aplicar a sanção. Então eu posso aplicar sanção pela última vez, utilizando o poder disciplinar? Posso. Abre o processo administrativo, entrega o contraditório para a defesa, se for o caso, aplica a sanção com vínculo, tá? Bom, para manter aqui o nosso histórico de poder de polícia, eu vou explicar um pouquinho mais, vou revisar com vocês aqui o famoso ciclo de polícia, tá? Hoje não tem como você estudar poder de polícia sem estudar o ciclo de polícia. Vamos lá. O que é o ciclo de polícia? Nós temos 4 faces do poder de polícia. Você já entendeu que tu pode aplicar sanções pelo poder de polícia sem ter vínculo, né? Porque é o uso do poder dos troversos do Estado. É o poder que o Estado usa para fiscalizar, para limitar direitos, para controlar atividades privadas. Enfim, quando for para restringir, limitar, fiscalizar, você vai marcar poder de polícia. Tá bom? Agora, o poder de polícia só é visto na face fiscalização? Eu só posso olhar o poder de polícia e afirmar que ele só fiscaliza? Não. Eu tenho 4 faces do poder de polícia. E é o que eu chamo de alvo, né? O que a doutrina chama de ciclo. Ciclo de polícia. Nós temos a ordem de polícia. Ordem de polícia. Nós temos o consentimento de polícia. Consentimento de polícia. Consentimento de polícia. Nós temos a fiscalização de polícia. Fiscalização de polícia. E nós temos a sanção de polícia. E por que que isso está em vermelho e verde, eu já explico agora. Bom, o poder de polícia, pessoal, ele é um poder de Estado. Ele é um poder que o Estado, de forma direta, através dos seus órgãos e agentes, pode exercer para controlar, fiscalizar, restringir direitos, liberdades, bens de nós privados. E quando eu entrego esse conceito, estou falando que Estado é representado pelos entes políticos. Então, na forma mais direta, integral, plena do poder de polícia, originária, somente os entes políticos podem exercer o poder de polícia. Sendo assim, o poder de polícia, na sua integridade, pode ser exercido por todos os entes políticos. Ó, poder de polícia originário. Poder de polícia originário. Quem exerce o poder de polícia originário? Você vai dizer todos os entes, através dos seus órgãos e agentes. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Então, de forma direta, originária, somente os entes políticos, ou o que nós chamamos de ADM pública direta, ADM pública direta, pode exercer todos os itens de forma direta e originária. Quando você vai para a análise do poder de polícia
Poder de polícia. Derivado ou indireto, tu vai perceber que há uma diferença e uma briga doutrinária que foi parar nos tribunais. Porque aqui, pessoal, só tem uma ou duas entidades que podem exercer praticamente todos os itens também como fosse um ente. Por quê? Porque as autarquias e as fundações públicas, apesar de elas fazerem parte da ADM pública indireta, mas elas são pessoas jurídicas de direito público. Elas são pessoas jurídicas de direito público. Claro que eu estou falando da Fundação Pública de Direito Público, né? Mesmo pertencendo à indireta, elas são pessoas jurídicas de direito público, tal qual são os entes, né? Então, no momento que você estuda isso, tu vai lembrar, ó, que tanto os entes quanto as entidades são pessoas jurídicas de direito público. E essas pessoas jurídicas de direito público, quer da ADM direta, quer da ADM indireta, podem exercer todo o poder de polícia. Ordem, consentimento, fiscalização, sanção. Agora, a briga sempre foi se aquelas pessoas jurídicas de direito privado que pertencem à ADM pública, ou seja, as EPs e SEM, que também pertencem à ADM pública, porém, são pessoas jurídicas de direito privado, ó, pertencem à ADM pública, isso é fato, porém, são pessoas jurídicas de direito privado. Se essas pessoas jurídicas de direito privado podem ou não podem exercer o poder de polícia? Essa é a briga. O STF, pessoal, e é isso que você vai levar para a tua prova, o STF disse que as EP e SEM podem exercer o CFS, consentimento, a fiscalização e a sanção. Não é curso de formação de sargentos. Não é o curso de formação de sargentos, é o CFS, que é o consentimento, a fiscalização e a sanção. Estas aqui podem ser exercidas por pessoas jurídicas de direito privado pertencentes à ADM pública, prestadoras de serviço público de regime não concorrencial ao setor privado. Ou seja, EP e SEM só podem consentir, fiscalizar e sancionar. Ao fim e ao cabo, a EP e SEM não podem criar norma de polícia. A norma de polícia só pode ser criada por entes públicos, entes políticos da ADM direta e a autarquia. Basicamente é isso. Concessionária não pode exercer de forma alguma poder de polícia. Então tá, vamos lá. O que pode cair de poder de polícia para mim? Pode cair o ciclo de polícia. E aí ou você sabe o ciclo, ou você já era, acabou, não tem nem por onde saltar na questão, né? Então só de você conhecer o ciclo já pode matar a questão. Que eles podem perguntar assim, ó, de acordo com a doutrina moderna que vem sendo utilizada pelos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, entende-se como ciclo de polícia. Aí tem lá, letra A, ordem, consentimento, fiscalização, sanção. É isso aí. Ordem, consentimento, legislação, fiscalização e sanção. Entendeu? Então, só de você conhecer o ciclo, já pode matar uma questão. Agora, se eles quiserem aprofundar o assunto, aí eles vão cobrar um entendimento de 2020 do STJ e do STF, dizendo que cabe delegação do poder de polícia para entidades privadas, entidades públicas de direito privado, prestadores de serviço público de forma não concorrencial, só que não para criar a norma de polícia, não para legislar sobre o assunto de polícia, e sim para fiscalizar, aplicar sanções
e praticar atos de consentimento que não há o poder extroverso do Estado, tá? Então, assim, de forma bem resumida, claro, né, o poder de polícia poderia cair dessas duas formas. Ou num paralelo com o poder disciplinar, já que os dois podem ser usados para poder aplicar sanções, não é? Ou simplesmente cobrando aí o novo ciclo de polícia. Beleza? Vamos lá. Você já matou princípios, já matou praticamente o artigo 37 caput, né? Que está previsto no teu edital. Dentro da matéria administração pública na Constituição Federal, você tem lá o artigo 37 e 41. E nós temos também o assunto poderes, que também está resolvido. Bom, vamos lá para a matéria de atos, que é uma matéria bem gigante, bem grande. O que eles podem cobrar de atos? Primeira coisa é o conceito. Eu gosto sempre de começar com o conceito, pessoal, porque eu não consigo entender como a pessoa vai lá para anulação e revogação sem saber o que é um ato. E para você entender o ato, é o seguinte: o ato, ele vai seguir basicamente isso aqui, ó. Ele vai ter que seguir essa regrinha aqui. O ato é uma manifestação. Ora, se é uma manifestação, o ato é uma ação, não é uma omissão, tá? É uma manifestação unilateral. Ora, se é unilateral, não é bi. Não é bi. Se não é bi, não é contrato, tá? Porque o contrato que é bilateral. O ato é unilateral, ok? Então é uma manifestação unilateral que vai partir da ADM pública. Da ADM pública. Ou seja, dos seus agentes públicos, né? Ou de quem a representa. Porque, veja, um concessionário que está prestando serviço em nome próprio, mas com a responsabilidade assumida perante a administração pública, ele pode praticar atos administrativos, né? Então, esse ato, que é uma ação unilateral praticado pela administração pública através dos seus órgãos e agentes, ou quem lhe faça às vezes. Esse é o conceito real, né? Protegida, né, pelo regime de direito público, é uma manifestação unilateral da administração pública regida por direito público. Tem que ser direito público, não pode ser direito privado, tá? Regida por direito público, porque eu preciso da proteção das prerrogativas de direito público para poder proteger o ato, ok? E que passa por todos os controles, por todos os controles, controle legislativo, judiciário e assim por diante, tá? Esse é o ato administrativo, beleza? Muito bem. Agora, se você entendeu o que é um ato administrativo, nós temos que saber o que não é um ato administrativo, né? O fato, por exemplo, ele é uma omissão estatal, o silêncio estatal, o não fazer do Estado. Isso é um fato administrativo, que tem reflexo no direito administrativo, isso é fato, tá? Tem a sua importância. E o contrato é aquele ato bilateral assinado, né, seguindo as regras da Lei 14.133, por exemplo, a Lei 866, né, que trazem as regras gerais de contratos públicos ou contratos administrativos. Não é o nosso foco, então vamos focar aqui no ato administrativo. O ato, pessoal, para ele existir, ele vai, na verdade, precisar de requisitos e elementos. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ter requisitos. E ele vai ter que ter atributos. Atributos. A grande dúvida é quais são os requisitos e quais são os atributos. Tá? E é o que nós vamos matar aqui, ó. Tu vai sair daqui sabendo que é um que é outro. Vamos lá. Quais são os requisitos e quais são os atributos? Porque para eu ter um ato, tem que ter requisito, tem que ter atributo. Quais são os requisitos? Vamos lá. Eu tenho a competência, a finalidade e a forma. Esses três aqui, nós dizemos que eles são vinculados. V de vinculados. Presos na lei. Amarrados em lei. Sempre previstos em lei. E nós temos outros que podem estar ou não vinculados. Ó, que é o motivo e o objeto.
O motivo e o objeto, eles podem estar, ó, tanto vinculados quanto discricionários. Como eles podem ser discricionários, o motivo e o objeto somados formam o que nós chamamos de mérito administrativo. Quais requisitos formam o mérito administrativo? Tu vai dizer, mérito administrativo é formado pelos, isso mesmo, eles, ó, motivo e objeto. Cara, se cair essa questão aqui, ó, tô te dando ela, hein? Pelo amor de Deus. Dentre os requisitos do ato, dentro dos elementos que compõem o ato, quais formam o chamado mérito administrativo? Vai dizer motivo e objeto. MO, motivo e objeto. MO, motivo e objeto. Juntamente com a competência, finalidade e forma, formam então os requisitos de existência. Beleza. Quais deles podem ser discricionários? Motivo e objeto. Agora, quais são os atributos? Atributos eu tenho 4 ou 5, né? Depende do autor. Primeiro e principal, presunção de veracidade ou legitimidade. Presunção de legitimidade ou veracidade. Todos os atos nascem verdadeiros, todos os atos nascem legítimos, e esses atos podem ser executados de forma direta e imediata exatamente porque são presumidamente verdadeiros. Qual o requisito do ato que dá a aplicabilidade direta e imediata? Presunção de veracidade. Presunção de legitimidade. Ok? Não te esquece. Todos os atos. Agora, essa presunção ela é absoluta? Obviamente que não. A presunção é relativa, né? Ela é juris tantum. Ela pode ser quebrada, mas é uma presunção. Todo ato é verdadeiro e legítimo. E nós temos a tipicidade. A tipicidade, pessoal, tipicidade é um ato, é um atributo, é uma característica do ato, tipicidade, que diz que pelo menos 3 elementos estão previstos em lei. Que existe uma tipicidade, que o ato vai estar previsto em lei. Que alguns requisitos do ato estão previstos em lei, logo nós não teremos ato 100% discricionário. Eu posso ter um ato discricionário? Posso. Mas um ato 100% discricionário eu posso ter? Não. Obviamente que não. Por que eu não posso ter um ato 100% discricionário? Porque a forma, a finalidade e a competência são vinculados. Sempre, sempre. Então, eu estou dizendo que pelo menos 3 dos 5 requisitos são amarrados em lei. Isso evita atos discricionários, 100% arbitrários. Tá? Atos 100% discricionários. Repito, eu posso ter um ato 100% vinculado? Posso. Eu posso ter um ato 100% vinculado? Posso. Por quê? Porque eu tenho também como ter o motivo e o objeto vinculado. Agora, quando esses 2 requisitos são discricionários, eu tenho um ato discricionário. Porém, não 100%. Porque parte do ato, mesmo discricionário, está vinculado em lei. Isso protege nós como administrados, tá? Essa é a tipicidade, que é uma característica do ato. Bom, nós temos outras características, né, que também são aplicadas, mas não a todos, né? Por exemplo, autoexecutoriedade, autoexecutoriedade e a tipicidade. Imperatividade. Né? Lembrando sempre que a autoexecutoriedade você dispensa a vontade do Poder Judiciário, né? Não precisa do Poder Judiciário, e a imperatividade você não precisa da vontade, né, do cidadão.
da vontade do cidadão, né? Daquele que está sendo multado, por exemplo. Então, um não depende da vontade do Poder Judiciário e outro não depende do cidadão. Claro que a auto-executoriedade e a imperatividade não se aplica em todos os atos, apenas em alguns. Já a presunção de veracidade e a imperatividade se aplica em todos os atos. Tá bom? 100% mais ou menos? Espero que 100%, hein? Espero que 100%. Você já viu o que é um ato, né? Já viu que há requisitos e, pelo amor de santo Deus, olha para mim aqui. Uma pergunta que vem para você, simplesmente questionando se você sabe a diferença de requisitos e atributos. Tem que acertar, cara. A pergunta vai vir assim, ó. Marque abaixo a alternativa que não contempla um atributo. Não contempla um atributo? Letra A, presunção de veracidade, é um atributo. Tipicidade, letra B, é um atributo. Letra C, autoexecutoriedade, é um atributo. Imperatividade, letra D, é um atributo. E letra E, forma. A forma não é atributo, é requisito. Então, essa é a nossa questão. Eu quero uma alternativa que não é atributo. A letra E, forma, é um requisito. Então, tu tem que saber o que é requisito e o que é atributo para matar essas questãozinhas besta, tá? E se vir, cara, tem que acertar. Não pode deixar passar em branco. Beleza? Bom, vamos lá. O que eu preciso encerrar aqui é a matéria de atos, né? Moçada, não tem como nós buscarmos uma revisão sem falar de anulação e revogação. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aqui a anulação, né? E revogação. Anulação e revogação, ok? Anulação e revogação. Primeiro, são duas formas de extinção do ato. Há diferenças, obviamente. Qual que é a diferença de anulação para revogação? Anota aí. Na anulação, há vícios insanáveis de legalidade. Tem que ter essa palavra, ó, vício de legalidade. Há um vício, ele é inválido, né? E é insanável, ok? Na revogação, não há vícios. Não há vícios. Mas eu revogo mesmo sem ter vícios, por quê? Porque há sim uma inconveniência. Conveniência. Há sim uma inoportunidade. Então, pela análise de conveniência e oportunidade, mesmo tendo um ato sem vício, eu posso revogá-lo. Ok? Não cabe revogação de ato ilegal. Sim, não cabe revogação de ato ilegal. Essa questão é a mais antiga do que eu. Mas, pelo amor de Deus, cara, se eu estou falando que o ato é ilegal, então, sim, não cabe revogação. Cabe anulação. Entendeu? Não cabe revogação de ato ilegal. Eu não estou dizendo que não vai ser extinto. Claro que vai ser extinto, mas não pela revogação, pela anulação. Porque é pela anulação que você extingue o ato. Tá? Qual é o efeito? O efeito aqui é ex tunc. Efeito ex tunc. Anula tudo, né? Aqui o efeito é ex nunc. Revoga nada. Volta nada. Ele só vale para frente, não vale para trás. Quando eu falo que só vale para frente, quer dizer que respeita direito adquirido. Bom, qual deles aqui vai respeitar direito adquirido? Anulação? Não, em regra não. A anulação, ele é ex tunc. Ele cancela o que já foi e cancela para frente. Ele cancela tudo. A revogação é feito ex nunc. Ele só corta para frente. O para trás, ele conserva. Então, eu posso afirmar que na revogação eu conservo o direito adquirido. Ok, é isso mesmo. Quem é que pode anular? Bom, aqui, pessoal, tecnicamente, se porventura a ADM pública
não anular, o nosso querido Poder Judiciário poderá fazer análise de controle de legalidade e poderá, então, anular, os atos ilegais praticados pela ADM Pública. Quando eu falo ADM Pública, eu estou falando do Poder Executivo, tá? Se você não está correlacionando, quando eu falo ADM Pública, é o mesmo que falar Poder Executivo. Então, ou o Poder Executivo anula os seus atos, ou o Poder Judiciário poderá anulá-lo, ante análise de legalidade. Perfeito? Aqui, somente o poder que emana o ato. Somente o poder que praticou o ato. Praticou o ato. Ok? Ora, se o ato foi praticado pelo Poder Executivo, somente ele, Poder Executivo, pode revogar. Se o ato foi praticado pelo Poder Judiciário, somente o Poder Judiciário pode revogar. E se o ato foi praticado pelo Poder Legislativo, somente o Poder Legislativo pode revogar. Ou seja, somente o poder que praticou o ato pode revogar o seu ato. Porque para eu revogar um ato tem que ser discricionário. E para haver discricionariedade tem que haver análise de mérito. Não se analisa mérito de ato de outrem. Percebe? Então o Poder Judiciário não pode analisar, não pode adentrar ao mérito do ato administrativo praticado por um outro poder. É por isso, Dio Santo, que o Poder Judiciário não pode revogar ato do prefeito, revogar ato do governador, do presidente. O Poder Judiciário, ele só pode fazer análise de legalidade. Logo, quando ele analisa a legalidade, ele vai anular o ato e não revogar. Cuidado com isso, tá? Aí, pessoal, para fechar essa brincadeira aqui de atos administrativos, eu sei que você já está enfadonha com esse negócio, né? Meu Deus, não aguento mais esse negócio de ato. Eu preciso falar da convalidação. Porque a convalidação, ao contrário do que muita gente acha, não extingue o ato. Não é forma de extinção. Você não extingue o ato através da convalidação. Muito pelo contrário. Não é forma de extinção. É forma de reaproveitamento do ato. Você reaproveita o ato, tá? É a forma de reaproveitamento do ato com vício sanável na competência e na forma. Competência ou na forma. Então, se eu tenho um vício, presta atenção, sanável, um vício sanável na competência e na forma, eu posso convalidar. E a convalidação não é forma de extinção. É a forma de reaproveitar o ato. Então, não vá confundir, por exemplo, a anulação, a revogação com a convalidação, tá? Cuidado com essa brincadeira aí, porque a anulação, com certeza, anulação e revogação são formas de extinguir uma. Esta sim extingue o ato, mas a convalidação não. A convalidação não extingue o ato, tá? Fechou? Então, bem resumidinho, tranquilo, página por página, tijolinho por tijolinho. Você já viu comigo princípios, poderes, atos. Agora vamos ver só o resumão aqui de serviços, tá? Serviço, pessoal, vamos trabalhar aqui rapidão a questão envolvendo o princípio da continuidade e a questão da diferença do útil-universo e útil-síngule, né? Serviço público. Bom, o serviço público, ao contrário do poder de polícia, lembra que o serviço público, ele é, né? O serviço público, ele é uma atividade
ampliativa. Ora, se ele é ampliativa, é claro que ele é diferente do poder de polícia. Diferente do poder de polícia. Por que será, meu Deus do céu? Porque o poder de polícia, ele restringe. O poder de polícia, ele vem para limitar. Ele limita, né? Ele limita, ele restringe, né? Ele fiscaliza, ok? Essa é a essência do poder de polícia. O poder de polícia, ele vem apertando o direito do cidadão. O serviço público vem ampliando o direito do cidadão. Então, é uma atividade ampliativa. É uma atividade material, né? Material. Você pode ver, pode sentir. O serviço público, ele é prestado, prestado, ou de forma direta, ou de forma indireta. Quando que ele é prestado de forma direta, Franco? Através dos seus órgãos e entidades. Né? O Estado presta de forma direta. E a indireta, a mais famosa, é concessão, permissão ou autorização. CPA, concessão, permissão ou autorização, né? De forma indireta. E para que serve o serviço público? Para poder resolver demandas da sociedade. Então, é tão importante isso porque, obviamente, que nós temos que aplicar o princípio chamado, né, aplicação do princípio da continuidade. Tá? Continuidade. O que diz o princípio da continuidade do serviço público? Que o serviço público não pode parar. Aliás, todas as atividades do setor público não podem parar. O princípio da continuidade simplesmente diz que o serviço público, por exemplo, né, é contínuo. É contínuo e não pode ser interrompido. Obviamente, meu povo, que isso aqui tem exceção. Esta é a regra. Esse é o princípio da continuidade. O serviço público é contínuo e não pode ser interrompido. Esse é o princípio. Quando eu falo de exceções, eu quero dizer que, nesse caso, pode ser interrompido. Quando que pode ser interrompido? Porque a regra é não ser. Mas quando que pode ser? Né? Quando que pode ser? Nesse caso, eu estou falando das exceções. Exceções ao princípio da continuidade. Exceções com aviso. Com aviso. E sem aviso. Sem aviso é muito fácil, né? No caso aí de SOS. Calamidade, choveu horrores. Então, SOS, caiu energia por chuva arada, então você não vai avisar. Mas, o com aviso tem que avisar. Por exemplo, para manutenção técnica, né, para aumentar a segurança da rede, por exemplo. E principalmente, pessoal, por inadimplemento do usuário. Inadimplemento. E aqui eu quero lembrar você de um detalhe. O inadimplemento do usuário pode gerar a interrupção do serviço? Fazer sim, claro. O inadimplemento do usuário pode gerar sim. E eu falei para você várias vezes nas aulas aí, hoje nós temos o Estatuto do Usuário do Serviço Público, que diz que eu preciso ser informado que o serviço vai ser interrompido por falta de pagamento. Eu preciso receber esse aviso em casa e esse corte, essa interrupção não pode acontecer na sexta, no sábado, no domingo e no feriado. Ou seja, só pode acontecer corte de luz, corte de água na segunda à quinta. Tá? Mas a pergunta vem, inadimplemento do usuário
pode ser motivo de interrupção do serviço público? Pode, né? Ok? Agora, quais serviços que eu posso, por exemplo, delegar e que vai caber o corte por inadimplemento? Para matar essa questão, pessoal, tu tem que lembrar da diferença do serviço chamado ut universe e do ut singuli. Espero não estar falando italiano com você. Singuli. Porque isso, né, cai em prova. Tu tem que saber quais são essas expressões, né? Qual que é a diferença desses serviços gerais, chamados serviços gerais ou universais, e serviços individuais ou singulares? Individuais ou singulares. A diferença é que no ut universe não há identificação, IDT, ó, IDT é identificação do quem e do quanto. Eu não consigo matar, não consigo identificar quem gastou e quanto gastou. No serviço ut universe não tem como. Mas no ut singuli tem. A identificação, eu consigo identificar, nesse caso, quem e quanto. O Tício gastou 100 pila de luz. Opa, eu consigo identificar o quem e o quanto. Então, nesse caso aqui, ó, cabe delegação? Não. Não cabe delegação. E eu vou retribuir, eu vou pagar isso aqui, o pagamento via imposto, que é um tributo pago ao Estado, imposto. Aqui cabe delegação. Por quê? Porque delegação. Nesse caso, eu estou delegando porque eu consigo fazer uma licitação e falar para a empresa concessionária, ó, o Estado gasta tanto de X de serviço de energia, mas é possível, né, é superavitário, não é deficitário. Por quê? Porque nós temos, sei lá, 12 milhões de cidadãos que gastam, em média, R$100 de luz, né? Então, eu tenho como identificar o quem e o quanto, logo eu posso delegar isso a uma empresa privada. E aí, o preço, né, o pagamento disso aqui, ou vai ser por taxa, quando não há delegação, ou tarifa, quando há delegação, tá? Quando a tarifa há um preço público, então há delegação. Beleza? Bom, para fins de serviço público, creio que isso aqui esteja demais de bom. Olha só, você viu princípios, atos, poderes, serviço público, né? O que mais falta? Responsabilidade civil. Vamos lá. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil, cara, quando cai, é em cima dessa linha do tempo. Eu sempre faço a linha do tempo para você não se perder. Nós temos 3 grandes fases no Brasil no que tange a responsabilidade civil, né? Nós temos a primeira fase, que eu chamo de irresponsabilidade civil do Estado. O Estado não era punido, né? Depois nós temos a responsabilidade subjetiva, ok? E depois nós temos a responsabilidade objetiva, tá? Pois bem, quando que eu aplico a teoria XYZ? Essa é a questão. Você tem que saber que existem essas 3 teorias e quando que eu aplico ainda. Nesse caso aqui, ó, o Estado não erra, né? O princípio da inerrância. Mas qual é a base da irresponsabilidade? A base aqui, pessoal, a base desta teoria é o princípio da inerrância. Princípio da inerrância. Inerrância. Isso mesmo. A irresponsabilidade civil do Estado é baseada no princípio da inerrância, onde o rei não erra, ou seja, onde o Estado não erra. Cara, se o Estado não erra, como tu vai puni-lo? Então, a base do princípio, a base da irresponsabilidade civil do Estado é o princípio da inerrância.
veja que isso perdurou por muito tempo a título de regra no Brasil. Mas mesmo depois que veio a subjetiva, nós ainda aplicamos a irresponsabilidade civil hoje, em 2022? Sim, nós ainda aplicamos a teoria da irresponsabilidade civil ainda hoje, em atos típicos do poder judiciário e do poder legislativo, tá? Então, ainda se aplica. Lembre-se disso, ó, ainda se aplica em atos típicos, ou seja, leis e sentenças, né, do poder legislativo e do poder judiciário. Claro que, como regra, as leis e as sentenças não podem ser objeto de ações contra o Estado, porque estão ante o princípio da irresponsabilidade civil do Estado. Mas eu ainda aplico essa teoria, tá? Lembrando sempre, pessoal, que tem exceção, tá? Tem exceções, cara. Tem exceções, pelo amor de santo Deus. Leia o material, ó. Leia exceções. Tanto uma contra a outra. Tem exceções, tá? Mas, em regra, as leis e as sentenças são atos típicos do Poder Legislativo e do Judiciário, não tem como buscar aí a responsabilidade civil do Estado. Beleza. Depois que veio o Código Civil de 1916, nós tivemos uma inclusão de uma nova teoria, que perdurou até a Constituição Federal de 46. Então veja que eu tenho 2 diplomas legais que são básicos, né? São bases, são divisor de águas. Código Civil 16, que implementa a responsabilidade subjetiva, e a Constituição de 46, que implementa a responsabilidade objetiva. E qual é a base da responsabilidade subjetiva? A base aqui, pessoal, é a teoria da culpa. Né? A base é a famosa teoria da culpa, ou teoria mista, ou teoria civilista, que eu tenho que provar 4 coisas. Lembra? Eu tenho que provar isso aqui, ó. Ó, eu tenho que provar o ato, o nexo, o dano, e eu tenho que provar ou o dolo ou a culpa. Então eu tenho que fazer uma análise da intenção da pessoa. Ela teve intenção ou teve culpa, né? Coisa que eu não vou ter, por exemplo, lá na responsabilidade objetiva. Porque na objetiva, a teoria básica é outra. A teoria aqui é a teoria do risco. Teoria do risco. Ora, se eu mudo a teoria, então alguma coisa vai mudar. A base é outra, não é a teoria da culpa. E claro que é outra, né? Claro que muda. Olha aqui, ó. Eu tenho que provar o ato, o nexo causal, tão somente, e o dano. Veja que eu não preciso mais provar dolo e culpa. Percebe? Eu não preciso mais provar dolo e culpa, porque a teoria é baseada no risco e não na culpa. Pois bem, eu ainda aplico, Franco, essa teoria subjetiva? Sim, ainda se aplica. Ainda se aplica. E aonde? Onde que se aplica? Onde que se aplica? Em 3 grandes situações. Anota elas aí que caem em prova. Omissão estatal. A omissão estatal é o silêncio administrativo, é o não fazer. Agora, tu só vai aplicar essa teoria, presta atenção, tu só vai aplicar essa teoria da omissão estatal, do silêncio administrativo, do não fazer do Estado, quando não ferir um dever legal. Quando não ferir um dever legal. Não entendi. Quando não ferir um dever legal? Sim. E o exemplo que sempre cai na prova de polícia. Porque a guarnição estava patrulhando, fazendo lá a sua ronda,
viu o asfalto, viu lá o roubo lá na farmácia e nada fez. Qual é a função principal do policial militar? Combater o crime, fazer policiamento extensivo. Vê o crime e não age, há uma negativa do poder. Há um ferimento do dever legal de agir. Vocês tinham o dever de agir e não foram. Nesse caso, é uma omissão estatal. Só que é uma omissão estatal que gera uma responsabilidade objetiva do Estado. Então, quando ferir um dever funcional, o bombeiro que em vez de salvar a criancinha afogada lá, fica no telefone celular. É um dever do bombeiro entrar na água, entendeu? Então assim, mas foi uma omissão, Franco, foi um não fazer do Estado. Ok, mas ali há um ferimento ao dever funcional. Então, não é qualquer omissão estatal que se encaixa na subjetiva. Se for uma omissão estatal, um não fazer do Estado, por exemplo, um agente penitenciário, um policial penal da SUSEP, que está vendo a briga no pátio e nada faz, e desta briga resulta numa morte do preso, mas a responsabilidade é objetiva. Claro, a responsabilidade é objetiva porque o agente ele deveria agir e não fez, né? Então, nem toda a omissão estatal é subjetiva, né? Quando não ferir um dever legal. Bom, qual é a outra forma que eu ainda aplico, né? Ação regressiva. Na ação regressiva, pessoal, sempre quando for contra uma pessoa, isso é importante, sempre quando for ação, né? Ação contra uma pessoa é subjetiva. Então, na ação regressiva, a ação é contra você, agente público. Então, sempre quando é contra a pessoa física, a ação regressiva é subjetiva, tem que provar dolo e culpa. E quando estiver falando de uma atividade econômica do Estado, principalmente desempenhada por EP ou SEM. Quando eu tenho uma atividade econômica do Estado, é subjetiva. Ao passo que quando eu tenho uma prestação de serviço público, moçada, prestação de serviço público, não importa quem vai prestar, é objetiva. Escreva isso. Não importa quem vai prestar o serviço. Se é serviço público, a teoria é objetiva. Franco, mas esse serviço público foi prestado por uma concessionária, uma permissionária, uma autorizatária. Foi prestado por uma autarquia, por uma fundação pública, foi prestado por uma empresa pública, uma sociedade comunista, foi prestado por um órgão. Cara, não interessa quem vá prestar o serviço. Interessa que é um serviço público. E sendo serviço público, a teoria é subjetiva. Quem disse isso? Quem disse isso foi a Constituição de 88. A Constituição Federal de 88, no artigo 37, parágrafo 6º, diz que não importa, veja, não importa quem vá prestar o serviço. A Constituição diz que a responsabilidade é objetiva. Ok? Então, a grande contribuição da Constituição Federal, ela não introduziu, mas ela recebeu e ampliou a teoria objetiva. Ela não introduziu. Quem introduziu foi a Constituição de 46. Mas 88 ampliou. Tá? Fechou? Bom, baseado em qual risco? A Constituição de 88 diz que este risco é o tal risco administrativo. O risco administrativo, ele possui excludentes. Tudo bem que nós aceitamos o risco integral, mas aquele que a Constituição Federal adotou é o risco administrativo. Ele aplica como regra. E esse risco, pessoal, tem exceções. Quais são as exceções que o risco administrativo enquadra para poder excluir a responsabilidade do Estado? Porque há uma exclusão de responsabilidade. As exceções servem para excluir fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito,
força maior, tudo isso gera uma exclusão da responsabilidade civil, né? Caso fortuito, né? Força maior, ok? Culpa exclusiva da vítima, ok? Culpa exclusiva da vítima. E aqui nós temos uma situação bem importante, ó, que é o fato terceiro. O fato terceiro, pessoal, toma cuidado, ele não se aplica quando eu tenho situações de custódia. Não se aplica em situação de custódia. Pode ser custódia de bens ou pessoas, tá? Não interessa. Não entendi. O que é um fato terceiro? Fato terceiro é quando você não pode atribuir de forma fiel, clara, que a responsabilidade é do Estado e de seus agentes. E também não pode afirmar de forma clara que a culpa foi da vítima. Ora, se houve um dano, a culpa não é do Estado e a culpa não é da vítima, é de um terceiro. Então você alega a excludente de fato terceiro e o Estado não responde. Entendeu? Só que quando nós estamos falando de uma prisão, uma detenção, você prendeu o meliante, ele está na rua algemado e alguém passa e dá uma pedrada nele. Cara, não tem como você dizer, mas não fui eu. Não interessa quem. Porque a responsabilidade era tua. Você tinha a obrigação de manter a segurança daquele preso. Contra ele mesmo, contra terceiro, tudo, né? Então, se esse preso se ferir quando ele está sob custódia, a responsabilidade é o objetivo do Estado. E você vai responder. Entendeu? Então, cuidado. Por isso que eu falo, o fato terceiro ele não se aplica em situação de custódia, seja de bens ou pessoas. Tá? Beleza. Bom, dito isso, moçada, deixa eu ver, boa parte do conteúdo você já viu, né? Boa parte do conteúdo já veio, ó. Nós já vimos princípios, poder, serviço, poder e polícia, atos, a questão de improbidade, falta e responsabilidade civil, né? A ADM pública, nós já vimos a questão envolvendo os princípios, né? E o artigo 37 também já foi visto, e já foi visto também algumas súmulas aí do STF. Pois bem, para fechar, vamos falar um pouquinho de improbidade. Ó, não te esquece isso aqui, cara, porque é importantíssimo o poder de polícia. Poder de polícia é a sua diferença, né, para o poder disciplinar. Tem que saber. Quais são os ciclos de polícia, né? Tem que saber. A questão envolvendo conceito de ato, requisito, atributo, né? O que é um serviço público? O que é o princípio da continuidade? A diferença do útil universo para o útil singular. Isso aqui é questão de prova, cara. Tá? A linha do tempo das três teorias, né? Teoria da irresponsabilidade civil do Estado, quando o Estado não responde. Ou da teoria da responsabilidade subjetiva, quando ele responde mediante comprovação de dolo ou culpa. E agora a teoria baseada na teoria do risco, a chamada teoria objetiva, que não tem dolo e culpa. Né? Então tudo isso tem que saber de cor e salteado. E agora, para fechar o nosso encontro, nós vamos fechar aqui com chave de ouro, mostrar um pouquinho do que nós temos de novidade no que tange a lei de improbidade, né? Primeiro de tudo, pessoal, e para fechar mesmo, tu tem que saber quem é que pode cometer sujeito ativo e passivo do ato de improbidade. Sujeito ativo e passivo. Sujeito ativo, pessoal, é todo e qualquer agente público. Todo e qualquer agente público. Ó, qualquer agente público. Esse aqui é qualquer, tá? Qualquer agente público. Salvo, isso mesmo, salvo o presidente da República. Fora o presidente da República, todo mundo pode cometer ato de improbidade. Tá? Servidor, empregado, estagiário, mesário, jurado, com ou sem remuneração, concursado, estável, não interessa. Todo mundo considerado agente público
político, deputado, vereador, prefeito, menos o presidente da República, todo mundo pode cometer. Juiz, promotor, qualquer um, tá? Beleza. Pessoa jurídica que receba dinheiro público. Recebeu dinheiro público pode cometer ato de improbidade. Ok? A pessoa jurídica, sim, a pessoa jurídica que recebeu dinheiro público, através de convênio e tal, parceria, vai poder cometer ato de improbidade. Aquele terceiro, pessoal, aquele privado, né? Privado, pessoa física, particular. Esse chamado particular que concorra ou participe, né, do ato de improbidade, ele também vai cometer ato de improbidade, ok? E também a questão envolvendo os sócios, acionistas, colaboradores de pessoa jurídica que pratica o ato, que se beneficie, né, do ato de improbidade, benefício direto. Então, esse pessoal aqui podem cometer o ato de improbidade e responderão pelo ato de improbidade no juiz cível. Agora, quem é que pode sofrer o ato de improbidade? Meu amigo, quem é que pode sofrer? A vítima, né? Nós temos um monte de vítima. Quem são as vítimas? Toda e qualquer ADM pública. Veja, aqui, pessoal, qualquer ação pública, seja uma ADM pública direta ou indireta. Quem são a ADM pública direta? União, Estado, DF, municípios. São vítimas do ato ímprobo. Não cometem, são vítimas do ato de improbidade. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade mista, ou seja, a ADM pública indireta, são vítimas do ato de improbidade. Entendeu? De todos os entes, seja municipal, estadual, federal, não interessa. Poder executivo, legislativo, judiciário, todo mundo pode responder, pode ser vítima do ato de improbidade. Tá? Dos três poderes. Né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Ok? Quem mais? Pessoa jurídica que receba. Receba o quê? O BIS. Benefício, incentivo e subvenção. O que é o BIS? Benefício, incentivo, subvenção. Ao fim e ao cabo, o que o BIS representa? Isso mesmo, dinheiro público. Cara, onde tem dinheiro público, poderá ter ato de improbidade. Onde tem dinheiro público, poderá ter ato de improbidade. Só que tem que atingir o dinheiro público. Se não atingir o dinheiro público, não é ato de improbidade. Tem que ter dinheiro público. Ok? Partido político também. Político. Só que o partido político, a própria lei, diz que quem pratica atos de enriquecimento ilícito contra e dano erário contra partido político, responde pela LOP, Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Tá? A LOP, que é a lei 9096, se não me engano, de 95 ou 97, alguma coisa assim, tá? Então, o partido político também pode ser vítima. Por exemplo, o sistema S, né? Pega aqui o conselhos de classe, melhor, os conselhos de classe, conselhos CRA, CRC, CREA, né? CAL, menos, né, salvo a OAB. Por quê? Salvo a OAB. A OAB, pessoal, não recebe dinheiro público. E se não recebe dinheiro público, não tem improbidade. Agora, os demais conselhos recebem dinheiro público, tá? Então é isso aí. Aí, nós temos que matar a questão envolvendo os sucessores.
Porque, veja, os sucessores daqueles que forem condenados pelo artigo 9º ou pelo artigo 10, artigo 9º ou pelo artigo 10, ou seja, artigo 9º, enriquecimento ilícito, ou dano ao erário, nesse caso, eles vão respondem pela reparação do dano. Reparação do dano, né? Barra estorno dos bens ilícitos até o limite do quinhão. O que é quinhão? Herança. Então, vai responder até o limite do quinhão, até o limite da herança, tão somente. Tá? Os sucessores de quem comete artigo 9º ou artigo 10 respondem até o limite do quinhão. Beleza? Pois bem. Bom, Franco, eu já sei quem é que pode praticar. Onde estão os atos de improbidade? No artigo 9º, 10 e 11. Artigo 9º, 10 e 11. Beleza. Se alguém praticar esses atos, que tipo de sanções eles vão levar? Aí você vai relembrar comigo a tabelinha. A tabelinha de sanções, que dá tempo de fazer, né? Quais são as sanções de quem praticar o ato de improbidade? Depende do ato de improbidade. Muito cuidado aí com a matéria de sanções, tá, pessoal? Mudou bastante aí a tabela e tem vários detalhes que envolvem a tabela, ok? Então, a primeira coisa, e é o que dá tempo de fazer, quais são as sanções aplicadas ao ato de improbidade? Quais são as sanções aplicáveis ao ato de improbidade? Nós temos, então, algumas delas aqui. Ó. Quantos atos de improbidade eu tenho? Eu tenho 3 atos de improbidade. Beleza. Quantas sanções? Eu tenho 6. 5 ou 6, depende. Vamos ver. Sanções. Suspensão dos direitos políticos. É suspensão, tá, gente? Não é perda. É suspensão dos direitos políticos. Proibição de contratar. Tu não contrata com o poder público por um certo tempo. Nós temos a multa. Nós temos o perdimento de bens. Perdimento de bens ilícitos, tem que ficar bem claro, tá? Tu vai perder só o que foi ilícito. Bens ilícitos. A reparação do dano. A reparação do dano, né? O ressarcimento erário, a reparação do dano. E a perda da função. Estas são as sanções. E pelo simples fato de você saber as sanções, meu amigo, já mata muita coisa, né? Já resolve muita coisa. Olha aqui, ó. E quais são os atos? Os atos do artigo 10, atos do artigo 9º, enriquecimento ilícito, artigo 10, prejuízo erário, e o artigo 11, que é ferimento a princípio. Esses são os atos, esses são os artigos que eu quero que você leia, tá? Pois bem, dito isso, quais são as sanções? Sanções de suspensão, suspensão. Você suspende o direito político e perde a função. Suspende o direito político, perde a função. A suspensão de direito político para quem cometer o ato do artigo 9º, enriquecimento ilícito, até 14 anos. Proibição de contratar para quem comete o artigo 9º, até 14 anos. Facilitou bastante a vida, né? 14 anos. Veja que não tem mais aquele mínimo de 8 a 10 e tal. Hoje é tudo de 1 dia a 14 anos. Qual é a multa? A multa aqui também mudou, ó. Ela é igual o valor do enriquecimento ilícito. É igual o ilícito. Tudo que você adquiriu de forma ilícita
vai pagar multa. Perdimento de bens? Sempre. Porque sempre você vai ser condenado a devolver bens ilícitos, valores ilícitos. Então, sempre vai ser aplicado o perdimento de bens. E aqui, se for o caso, né, tu vai fazer uma reparação de dano. Não é necessário, né, não é sempre que acontece, mas quando acontecer, também vai reparar o dano. E vai perder a função, né? Sempre perde a função. Ok? Olha a suspensão agora do artigo 10, que é o prejuízo erário. Até 12 anos. Proibição de contratar? Até 12 anos. Olha que maravilha. Mesma coisa. E a multa? Igual o valor do dano. Cara, ficou fenomenal, ó. Igual o valor do dano. Se lá em cima é igual o ilícito, aqui é igual o dano. Entendeu? Tranquilo. Perdimento de bens? Se for o caso, ó. Se for o caso, você devolve bens ilícitos. Agora, sempre vai reparar o dano. Ora, se houve um dano, artigo 10, vai reparar. E sempre vai perder a função. Tá? Ok? Artigo 11. Qual é a suspensão de direito político? Pasme, mas nós não temos suspensão de direito político e nós não perdemos a função. Olha que maravilha. Tá? A reparação, o perdimento de bens também não é aplicado. E aqui, pessoal, eu só vou colocar se for o caso, porque a reparação do dano está no caput do artigo 12, né? Então, aplica em todo e qualquer ato de improbidade, se for o caso, inclusive no 11. Eu só tenho, na verdade, duas sanções, que é a proibição de contratar até 4 anos e a multa, que em vez de 100 é até 25 vezes o valor da remuneração do agente. Então facilitou bastante aí a formação da tabelinha. Claro que tem outros detalhes, mas não dá tempo para mais nada. Fechamos com essa última dica aqui, tá? Fechou? Moçada, vou deixar aqui o meu Instagram, caso você queira compartilhar aí, ó, provei, né? Fiz a revisão lá no CPC, fiz o curso, valeu professor, é nóis. Agora vamos para o curso de formação, tá? Então eu vou repostar com muito orgulho, né? Anota aqui, ó, @Prof. L. Franco lá no Instagram. Eu, com muito orgulho, eu reposto lá as conquistas que nós conquistamos, né? Porque eu me sinto representado por você, tanto na derrota quanto na sua aprovação, na vitória, porque se você falhou é porque eu também falhei, né? Então, vamos juntos aí até a posse. Beleza? Um abraço, fique com Deus e uma boa prova.